Maria, fique em silêncio até a muralha cair. Eu sei que você já recebeu algumas promessas de Deus, mas elas ainda não aconteceram e talvez você tenha se frustrado quanto a isso. O que eu quero te dizer é o seguinte, que se Deus prometeu, o sim dele está liberado. Basta você acessar. Mas para você acessar, precisa passar por um processo e nós vamos conversar nesse vídeo. Tem um versículo que está há alguns dias na minha mente. Toda vez que Deus quer trabalhar comigo, ele começa a liberar palavras dele sobre mim, na minha mente. E ele fica falando algumas frases. E essa semana ele está falando assim: Merle, aquele que controla a sua boca, controla a sua vida. E eu fui procurar e esse versículo se enquadra em Tiago, capítulo 3, verso 2, essa verdade, né? Se enquadra em Tiago, capítulo 3, verso 2, que diz: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Toda vez que eu vou abrir a minha boca, vou falar alguma coisa, ele fala sempre isso na minha cabeça. Até quando eu vou comer uma coisa errada, ele fala: Merle, quem controla a sua boca, controla toda a sua vida. Ou quem controla a sua língua, controla toda a sua vida. É fato que as palavras, elas fazem um efeito que nós nem sabemos ainda. A palavra de Deus diz que as palavras geram vida e morte. O poder está na língua. Então, quando nós cuidamos com aquilo que a gente pronuncia, primeiro vem os pensamentos. Os pensamentos são coisas que às vezes não devem ser ditas. Muitos pensamentos não deveriam passar da nossa mente, mas eles se tornam palavras e palavras se tornam ações e ações se tornam hábitos. Então, muitas palavras não deveriam nem ser pronunciadas. Mas é fato que nós estamos aprendendo todo o tempo que nós estamos caminhando com o Espírito Santo. Então, ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, é um aprendizado diário controlar aquilo que nós estamos vivenciando, olhando a nossa realidade e não faz sentido aquilo que Deus disse para nós, mas eu quero te dizer que se Deus disse, vai acontecer. Só não aconteceu porque ainda você não estava preparada. Você não estava preparada. Somente isso. Deus é um pai de amor, um pai que ama, um pai que zela pela sua palavra, por aquilo que ele declara. E quando ele te diz, Merle, você é isso, você é. Quando ele te fala, Maria, você é a melhor empresária, você é a dona de uma multinacional, você é uma grande líder de mulheres, de crianças, de adolescentes, você é a melhor naquilo que você faz, ou em qualquer coisa que você sonha, você vai conhecer tal país, você vai morar em tal lugar. Isso é fato que vai acontecer. Só que até a promessa chegar até as nossas mãos, precisa que a gente mude a nossa forma de pensar, a nossa mentalidade. O segredo todo está aqui. Quando o povo de Israel saiu do Egito, havia uma promessa lá em Abraão, né? Onde eles sairiam da parte da escravidão. Eles ficaram durante muito tempo no deserto por conta de murmurar. Eles murmuravam, eles reclamavam, eles viviam falando coisas negativas, eles viviam olhando para eles e achando que eles eram como gafanhotos, né? Lá na passagem de Josué e Caleb e os espias. Então eles tinham uma visão deles distorcida da visão que Deus enxergava. Que eles eram um povo forte, que eles seriam um povo do Senhor, que eles iam, através desse povo, viria o Filho de Deus. Então, é fato que Deus já sabia quem eles eram e trazia isso à realidade. Mas o povo de Israel não se enxergava assim. E a Bíblia fala que assim como o homem pensa, assim ele é. Então, a forma como você enxerga a si mesmo faz total sentido para a vida que você está vivendo. E Deus precisava transformar esse povo. Então ele permitiu com que eles ficassem 40 anos perambulando no deserto,
morresse toda aquela mentalidade escrava, onde muitas vezes olhava para trás e queria os melões do Egito, queria as cebolas do Egito, queria continuar vivendo uma vida de escravidão, vendo todas as coisas que aconteciam extraordinárias, né? Uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo para esquentar a noite, mar vermelho se abrindo, maná chegando, codornizes, enfim, tudo aquilo que aconteceu, as várias guerras que eles enfrentaram sem armas praticamente, e Deus venceu todas elas para eles. Isso não foi o suficiente para eles saberem quem eles eram e de quem eles eram filhos. E isso definiu a história. Quando eles não entraram, só a geração mais nova entrou na Terra Prometida, Deus cumpriu. Eles precisavam atravessar o Rio Jordão, atravessaram o Rio Jordão e chegaram em Jericó. E aí Deus dá uma estratégia para Josué, que é darem voltas durante 6 dias, uma volta por dia, ali nas muralhas de Jericó. Por quê? Porque Jericó estava completamente fechada, porque eles tinham medo do povo de Israel. Todas as pessoas tinham medo do povo de Israel, menos eles. Menos eles porque eles não se enxergavam. Mas os outros povos sabiam do perigo que era ter o povo de Israel chegando. Então, eles estavam fechados, ninguém entrava, ninguém saía, por medo que o povo chegasse. E o povo chegou, e Deus deu a estratégia de eles fazerem voltas durante 6 dias, uma volta por dia. E no último dia, no sétimo dia, eles fariam 7 voltas. Os sacerdotes iam à frente com o chifre de carneiro, que era uma trombeta, e eles iam tocar na 7ª volta, que seria no 7º dia. Então, a partir disso, Josué daria um sinal para eles gritarem. Até então, eles teriam que ficar em silêncio, eles não poderiam dizer uma palavra. Josué, óbvio que tinha visto todas as coisas que aconteceram durante aquele tempo com o povo na saída do Egito, e ele tomou por estratégia eles ficarem em silêncio para que não contaminasse os outros, porque provavelmente se eles começassem a falar, eles seriam contaminados pela fala, pelos pensamentos daqueles que estariam desacreditados. Então eles se calaram. E a partir disso, só gritaram quando Josué disse, pode gritar, e aí eles gritaram. Já quando já estava à beira, já estava chegando a vitória, e as muralhas vieram ao chão. Isso é uma estratégia para a gente entender que Deus já estava nos ensinando lá no Antigo Testamento, né? Tiago já tinha uma visão do Novo Testamento, lá onde já tinham passado as histórias. Então, Deus deu uma visão àquele povo, para aquele povo se calar. Só gritar quando já estivesse diante da muralha e quando já estivesse acontecendo. Por quê? Porque nós, quando falamos, nós prejudicamos aquilo que Deus está fazendo. Mas não é porque Deus não está fazendo. É porque nós ainda não estamos preparados. A nossa mentalidade precisa mudar. A forma como enxergamos as coisas, a forma como enxergamos as circunstâncias e a forma como nos enxergamos prejudica de nós acessarmos tudo aquilo que Deus já liberou. E eu estou falando no passado, porque Deus já liberou. Há um tempo determinado para todas as coisas. Só que exatamente isso que não aconteceu, porque você ainda não tem a mentalidade preparada. Mas Deus vai te preparando no caminho até chegar diante de Jericó, diante da muralha, diante do seu sonho, daquela promessa e você acessar. Então, o que você precisa fazer é fechar a sua boca. Fechar a sua boca e não deixar com que a mentalidade antiga passe a tomar conta da mentalidade nova. Porque é uma renovação de mente, o Senhor está renovando todos os dias. Aí nós ficamos culpando o inimigo, dizendo que tudo é culpa dele. Ah, porque eu não ganho, é porque o inimigo está agindo. As pessoas estão se levantando, é porque o inimigo está agindo. É fato que muitas coisas vão acontecer para ver quem você é, para te fortalecer, para te fazer enxergar a situação e ver que é Deus. Porque você mesma não conseguiria. Mas pela graça, pela bondade, pela misericórdia, pelo amor do Senhor, você pode, porque Jesus já se entregou por isso. Então o que você precisa fazer é crer
e não falar, não duvidar. Duvidar pode até passar na sua cabeça, porque isso vai te confrontar. Sim, virão pensamentos para você desistir, mas não desista, permaneça, silencie a sua boca, só fale se for para encorajar, nada para dizer ao contrário, e permaneça, siga em frente, avance. A palavra de Deus para você é avance. Avance, Maria. Deus já te falou que vai realizar. Então aceite, tome posse e faça o que precisa ser feito em relação à sua postura. Quando Deus nos leva para uma nova temporada, assim como o povo de Israel, que houve o tempo de Moisés, só que agora era o tempo de Josué. Houve o tempo da velha geração, agora é o tempo da nova geração. Então, da mesma forma, tem uma nova temporada na sua frente. Acesse esse novo tempo. Feche os seus olhos e visualize uma porta na sua frente. Essa porta é gigantesca. Ela está segurando tudo aquilo que você precisa acessar, mas só tem uma porta na sua frente para te impedir daquilo que do novo tempo, da nova temporada, daquilo que o Senhor já preparou para você. Visualize essa porta. Ela é de madeira, ela é de ferro, ela tem dobradiças, ela tem alguma abertura. Como é que é a forma onde ela abre? Ela tem uma fechadura muito grande, muito antiga, a fechadura é enferrujada ou a fechadura é mais nova. Como é essa porta? Ela só está na sua frente e só falta isso para você acessar esse novo lugar. Então, visualize essa porta. E agora eu quero que você se levante num ato profético e dê um passo. E essa porta começa a se abrir na sua frente. Basta agora você passar. E todas as pessoas que estão ali, elas já se renderam. Os gigantes já se renderam. Quem estava na sua frente já se rendeu. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos está na sua frente. E enquanto você passa, todas aquelas pessoas que estavam ali da cidade, elas se ajoelham. Em reverência a quem você é, em reverência a quem é o Senhor na sua vida. Então, acesse, Maria. Mude a mentalidade escrava que está te impedindo de acessar tudo aquilo que Deus já te deu, tudo aquilo que Deus já disse que você é, e vá em frente. Você é mais do que vencedora, a Bíblia diz. Você é corajosa, você é determinada, você é ousada, e tudo aquilo que o Senhor disse que você é e que você vai fazer sim, porque o Senhor te prometeu. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E o Senhor, quando diz algo para você, é porque você é. Então, Maria, espero que essa palavra tenha falado com você. Essa palavra tenha entrado no seu coração. Fique quieta. Use essa estratégia. Se for para abençoar, eu falo. Se for para amaldiçoar, se for para reclamar, se for para usar palavras negativas, eu me calo. Eu me calo diante da muralha e a muralha vai ceder. Ela vai vir ao chão, porque o Senhor é bom. Então, Maria, fique com essa palavra e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.